O clima no Baenão é de pura tensão. A torcida azulina começa a perder a paciência, e com razão. O clube do Remo, que chegou a empolgar em alguns momentos dessa Série B, simplesmente não consegue engatar uma sequência sólida de vitórias. A oscilação do time vem incomodando cada vez mais, e a derrota recente para a Ferroviária só aumentou a pressão. Foi um daqueles jogos para esquecer, ou melhor, para lembrar e corrigir o que precisa ser corrigido com urgência. E agora, sem tempo para lamentar, o Leão tem pela frente uma pedreira, o América Mineiro, fora de casa, no estádio Independência. Um confronto que vale muito mais do que 3 pontos. É jogo para medir o nível de maturidade desse elenco, jogo que separa quem está de fato brigando pelo G4 de quem vai apenas fazer número na competição. O América não vive um bom momento. Muito pelo contrário. É um clube que começou o campeonato como um dos favoritos ao acesso, mas viu tudo desandar rapidamente. Trocas no comando técnico, saída do executivo de futebol, elenco veterano, falta de intensidade, tudo isso jogando contra o Coelho. E o resultado é claro, hoje, o time mineiro está afundado na parte de baixo da tabela, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. Se o Volta Redonda vencer na rodada, por exemplo, o América termina a jornada dentro do Z4. Isso significa que, no sábado, o adversário do Remo vai entrar em campo com o desespero de quem não pode mais errar. E é exatamente por isso que o Leão tem que estar mais ligado do que nunca. Porque, num jogo como esse, não dá para vacilar. O que mais preocupa o torcedor azulino é justamente essa falta de regularidade. O Remo até consegue fazer boas partidas, mostrar qualidade, jogar com intensidade, mas logo em seguida entrega atuações sonolentas, com erros infantis, falhas defensivas e ataque ineficiente. Foi assim contra o Goiás, quando o time teve chances de matar o jogo e acabou desperdiçando pontos preciosos por falta de capricho nas finalizações. E foi ainda pior contra a Ferroviária, quando o sistema defensivo simplesmente colapsou. É essa gangorra de atuações que vem tirando o sono da torcida. Por que não adianta brilhar num jogo e desaparecer no outro? Quem quer subir precisa ser constante, precisa ser sólido, precisa ter personalidade. E o Remo, até agora, não conseguiu mostrar isso. E é claro que a falta de vitórias pesa muito. O Remo ocupa a 5ª colocação na tabela, está ali no bolo de cima, mas quando se olha para o número de vitórias, o cenário assusta. Entre os clubes que estão ali disputando ponto a ponto o acesso, o Remo é um dos que menos venceu até agora. Empata demais. E empatar, na maioria das vezes, é perder 2 pontos. Pode parecer pouco agora, mas lá na reta final vai fazer uma diferença gigantesca. A Chapecoense, por exemplo, já soma 10 vitórias no campeonato, enquanto o Remo ainda está com 7. Ou seja, mesmo que vença na próxima rodada, ainda assim pode continuar fora do G4, justamente porque o critério de desempate começa pelas vitórias. E isso mostra como o time precisa, com urgência, engatar uma sequência positiva. Chega de empatar. Chega de tropeçar em casa. Chega de dar desculpas. É hora de mostrar força. Desde a época da Série C isso vem sendo um problema crônico. É impressionante como o Remo não consegue emplacar 3 vitórias consecutivas. Nem mesmo no Parazão, quando teve momentos de superioridade clara, o time conseguiu se manter constante. A única vez que o Leão chegou perto disso foi na reta final do estadual, quando venceu o Amazonas, depois o clássico contra o Paysandu, perdeu a final de volta, e na sequência bateu o Vila Nova. Foram 3 vitórias em 4 jogos, mas ainda assim, sem aquela sequência limpa de triunfos. E isso se reflete na Série B de agora. Faltou vencer o Goiás? Tudo bem. Mas era obrigação ganhar da Ferroviária, e aí sim chegar embalado pro duelo contra o América. Um triunfo no sábado e outro contra o Botafogo de Ribeirão Preto dariam fôlego pro time encarar uma sequência difícil que vem por aí. Porque depois desses jogos teoricamente mais acessíveis, o Leão vai pegar pedreira atrás de pedreira, Coritiba fora, Criciúma em Belém, Amazonas fora, Vila Nova fora. Se não pontuar agora, pode se complicar lá na frente. E o torcedor sente isso. A ansiedade está tomando conta da arquibancada, das redes sociais, dos grupos de WhatsApp.
A cobrança aumentou, e com razão. O que se viu no início da Série B foi um Remo competitivo, brigador, com cara de quem ia lutar até o fim pelo acesso. Mas esse bom momento ficou para trás, e agora o que se vê é um time oscilante, com dificuldade de criação, falhas constantes na defesa e pouca efetividade no ataque. E o mais preocupante é que as falhas se repetem. Os mesmos erros. A mesma desatenção. A mesma falta de concentração em momentos decisivos. Não adianta mais jogar bem apenas contra os grandes. É preciso pontuar contra todos. É preciso vencer, mesmo que jogando mal. Porque, no fim das contas, o que vai importar é a tabela. É a colocação. É o acesso. O técnico Antônio Oliveira tem muito trabalho pela frente. A semana cheia pode ser uma vantagem, sim, mas só se for bem aproveitada. O elenco precisa de ajustes. Precisa encontrar uma formação ideal, um sistema defensivo confiável, um meio-campo mais criativo e um ataque que consiga, enfim, transformar volume de jogo em gols. A ausência de Pedro Rocha, lesionado, é um problema a mais. Quem entra no lugar dele? Como manter a agressividade mesmo sem uma das principais referências ofensivas? E na zaga, será que Reinaldo volta no lugar do Kaique? Será que os uruguaios, Nico Ferreira e Christian Tassano, já vão ter condição de jogo? E o Diego Hernandes, finalmente vai estrear? São perguntas que rondam o Baianão durante essa semana de preparação. E o torcedor está atento. É importante destacar que o departamento médico do clube tem sido cauteloso com algumas estreias. O caso do Diego Hernandes é um exemplo. O jogador chegou, foi avaliado fisicamente, fez trabalho específico, e ainda aguarda liberação total. A comissão técnica não quer colocar ninguém em campo sem estar 100%. E isso, por um lado, é positivo. Mas por outro, aumenta a ansiedade da torcida, que quer ver novidade, quer ver reforço, quer ver resposta dentro de campo. O grupo precisa mostrar que está pronto. E nada melhor do que um jogo grande, fora de casa, contra um adversário direto, para dar essa resposta. Vencer o América, mesmo em crise, seria um recado importante para os concorrentes. Um aviso de que o Remo está vivo e segue na briga. E não dá para esconder, o calendário está cada vez mais complicado. Não existe mais espaço para tropeços bobos. Cada ponto é crucial. Cada rodada é uma decisão. O campeonato começa a funilar, e quem vacilar agora pode dar adeus ao sonho do acesso. A margem de erro diminui a cada jogo. Por isso, a cobrança em cima do desempenho é justa. A torcida não está pedindo nada absurdo. Não se trata de exigir espetáculo ou goleada em toda a partida. O que se quer é competitividade. O que se espera é entrega. É um time que saiba sofrer quando for necessário, mas que também saiba aproveitar as chances quando elas aparecem. E nisso o Remo vem pecando demais. É inaceitável que o time crie tantas oportunidades e não consiga converter. A falta de capricho nas finalizações é algo que precisa ser corrigido urgentemente. Contra o Goiás, por exemplo, o Leão teve tudo para sair com a vitória, mas pecou na hora de decidir. Já contra a Ferroviária, foi o setor defensivo que falhou feio. Não dá mais para aceitar esse tipo de oscilação. Não dá mais para alternar boas e mais atuações a cada rodada. E nesse momento da competição, cada detalhe faz diferença. A escolha do time titular, a forma de jogar, as substituições, a leitura de jogo durante a partida. Tudo pesa. E é por isso que o papel da comissão técnica também está sendo muito cobrado. Antônio Oliveira tem mostrado boas ideias, mas precisa traduzir isso em resultados. O time precisa ser mais eficiente, mais equilibrado, mais confiável. A torcida quer ver um Leão dominante no Baenão, mas também quer ver um time valente fora de casa. E agora é a hora de mostrar isso. Porque o América, por mais pressionado que esteja, ainda tem jogadores experientes, ainda joga em casa, ainda é um desafio duro. O Remo vai precisar fazer um jogo inteligente, saber controlar a posse, marcar com intensidade e não desperdiçar nenhuma chance que aparecer. O que está em jogo é muito mais do que os 3 pontos. É a retomada da confiança.
É a chance de reaproximar do G4 com força. É a oportunidade de embalar antes de uma sequência pesada. E é, acima de tudo, um teste de personalidade. Porque quem quer subir precisa provar que é capaz de vencer mesmo sob pressão, mesmo jogando fora, mesmo contra adversários desesperados. O sábado vai dizer muito sobre esse elenco. Vai mostrar se o Remo está pronto para brigar até o fim ou se vai continuar patinando na hora em que mais precisa. E a torcida, que nunca abandona, segue cobrando, apoiando e esperando que esse time, enfim, engrene. E enquanto a comissão técnica busca soluções dentro das quatro linhas, fora delas o clima de cobrança cresce. A pressão da torcida não é só nas arquibancadas ou nas redes sociais. Ela chega forte nos bastidores, nos corredores do clube, na rotina dos jogadores. Porque quando o time não vence, tudo pesa mais. A crítica vem mais dura, a desconfiança aumenta, e qualquer erro vira motivo para discussão. O torcedor azulino, que é apaixonado e acompanha de perto o dia a dia do clube, já percebeu que esse elenco tem qualidade, mas também sabe que qualidade sem regularidade não leva ninguém ao acesso. E é exatamente isso que está sendo exigido. Não basta ter talento individual, é preciso funcionar como time, jogar como grupo, saber sofrer junto e vencer junto. A torcida, inclusive, tem mostrado muita paciência até aqui. Mesmo com as oscilações, continuou apoiando, acreditando, enchendo o estádio, fazendo festa, carregando o time nas costas em jogos decisivos. Mas paciência tem limite. E a sensação de que o Remo poderia estar numa posição melhor incomoda demais. Porque ficou claro que, se o time tivesse aproveitado melhor algumas oportunidades, estaria hoje dentro do G4, talvez até mais próximo dos líderes. Foram muitos empates em jogos ganháveis. Muitos erros bobos que custaram caro. Falta de concentração nos minutos finais, falhas defensivas em bola parada, decisões erradas no ataque. Detalhes que, somados, fizeram o Leão desperdiçar pontos valiosos. E agora, nessa altura da competição, é preciso mudar a mentalidade. Entrar em campo com fome, com sede de vitória, com o espírito certo. Porque a Série B não perdoa quem vacila. Não tem espaço para acomodação, para relaxamento. Os adversários estão se ajustando. Times que começaram mal, como o Criciúma, já mostram sinais claros de recuperação. O próprio Coritiba, que teve um início irregular, agora vem subindo de produção. E se o Remo quiser permanecer brigando na parte de cima, vai ter que mostrar a mesma evolução. Vai ter que parar de desperdiçar chances, parar de repetir erros e, acima de tudo, assumir o protagonismo que a sua camisa exige. A questão não é só tática ou técnica. É emocional também. O grupo precisa ser forte mentalmente. Precisa suportar a pressão de jogar pelo acesso. Precisa entender que cada jogo, daqui pra frente, é uma final. Não dá mais para entrar desligado, não dá mais para fazer primeiro tempo sonolento e tentar correr atrás do prejuízo na segunda etapa. Não dá mais para depender de lampejos individuais. O Remo precisa de um coletivo forte, coeso, competitivo do início ao fim. A base já está montada. O elenco tem peças que podem entregar mais. Mas precisa ajustar os detalhes, acertar a tomada de decisão, encontrar o equilíbrio ideal entre defesa e ataque. E a parte física também entra nesse debate. Porque muitos jogadores chegaram no meio do caminho e ainda buscam a melhor forma. É o caso de reforços como Diego Hernandes, que ainda não estreou. A demora para colocar esses atletas em campo se deve a um cuidado da comissão técnica, claro, mas também revela a dificuldade de ritmo de alguns nomes. E isso pesa numa competição tão intensa como a Série B. Cada rodada é uma batalha. Cada jogo exige explosão, velocidade, resistência. Jogador que não estiver no ápice físico vai sofrer. E por isso o trabalho do departamento de preparação física é tão essencial nesse momento. O Remo não pode se dar ao luxo de ter peças importantes à disposição e não conseguir utilizá-las por falta de ritmo ou condição. Por outro lado, é fundamental destacar o papel do banco de reservas. O time precisa ter mais soluções durante os jogos.
As substituições precisam fazer diferença, mudar o ritmo da partida, acrescentar energia, criatividade, presença ofensiva. Não adianta ter peças no elenco que entram e somem. É necessário que os jogadores que estão fora do time titular estejam prontos para entrar e decidir. Porque nem sempre a partida vai estar a favor. Muitas vezes o Remo vai precisar virar um resultado, buscar o gol nos minutos finais, segurar uma vantagem apertada. E nesses momentos, quem entra precisa estar preparado para corresponder. Essa força do banco pode ser o diferencial na reta final do campeonato. O trabalho da comissão técnica, nesse aspecto, é duplo. Precisa ajustar o time titular, mas também precisa preparar o grupo todo. Precisa treinar variações táticas, ensaiar diferentes formações, trabalhar alternativas que possam surpreender os adversários. A Série B é uma maratona, e os times que mais pontuam são justamente aqueles que conseguem se reinventar dentro do campeonato. Não dá para ficar preso a uma única ideia de jogo. É preciso ter plano B, plano C, e saber quando usar cada um. E o torcedor tem todo o direito de cobrar isso. Porque o Remo tem um elenco que, embora ainda tenha carências em algumas posições, é mais forte do que vários concorrentes diretos. E se o foco do momento é o jogo contra o América, é também o início de uma sequência que pode definir o rumo do clube na competição. Vencer fora de casa, contra um adversário que está pressionado, pode dar ao time uma confiança que está faltando. Pode ser o gatilho para a arrancada que todo torcedor espera. Porque logo depois vem o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, um duelo que precisa ser vencido de qualquer jeito. Na sequência, o Remo encara o Coritiba no Couto Pereira, um jogo duríssimo, e depois recebe o Criciúma, que vem se recuperando no campeonato. Ou seja, não dá mais para tropeçar nos jogos teoricamente mais acessíveis. O momento de embalar é agora. É vencer 2 ou 3 jogos seguidos e se consolidar como um dos favoritos ao acesso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um rumor que vem ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro promete mexer com o cenário do futebol paraense e nacional. Circulam notícias sobre uma possível investida do astro Ronaldo Nazário, o fenômeno, para adquirir a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Clube do Remo, tradicional equipe do Pará. A movimentação bilionária, ainda em fase de negociações sigilosas, tem deixado torcedores e especialistas atentos, já que a entrada de Ronaldo, com seu histórico e poder financeiro, poderia transformar drasticamente o clube azulino. Fontes próximas à negociação indicam que o ex-jogador estaria avaliando o potencial de crescimento do Remo, que, mesmo com grande tradição, enfrenta desafios administrativos e financeiros há anos. A possível aquisição está sendo vista como uma oportunidade para Ronaldo não só investir em um clube com uma história rica, mas também para ampliar seu portfólio no mercado esportivo, que vem crescendo exponencialmente no Brasil, principalmente após a adoção do modelo SAF, que permite maior profissionalização e atração de investimentos privados. O rumor ainda está longe de ser confirmado oficialmente, mas já movimenta conversas em rodas de jornalistas e analistas esportivos. O interesse de Ronaldo pelo Remo, caso confirmado, poderia desencadear uma série de impactos no futebol paraense, um mercado que tem despertado olhares cada vez mais atentos por parte de investidores. Com a experiência acumulada em gestão e futebol, o fenômeno poderia trazer um modelo de administração moderno, que inclui melhorias estruturais, marketing, formação de atletas e, claro, um investimento pesado na montagem de um elenco competitivo para disputar a Série B ou até mesmo almejar a Série A do Campeonato Brasileiro. A contratação de Ronaldo como gestor agregaria valor não só ao clube, mas também à imagem do futebol paraense, que atualmente busca mais visibilidade nacional. O boato também levanta especulações sobre como essa possível aquisição impactaria o mercado local, incluindo parcerias comerciais, patrocínios e até a rivalidade histórica com o Paysandu. Em conversas informais, fontes indicam que os bastidores da SAF do Remo estariam em processo de avaliação de propostas, enquanto tentam manter o sigilo sobre o possível envolvimento do ex-atleta, que poderia ser o grande divisor de águas para o clube nos próximos anos.
Ainda não há detalhes oficiais sobre os valores envolvidos ou a estrutura da proposta, mas especula-se que o negócio poderia ultrapassar a casa dos bilhões, algo inédito para um clube do porte do Remo. Ronaldo, conhecido por suas investidas estratégicas em empreendimentos esportivos e empresariais, aparentemente vê no modelo da SAF uma chance de transformar um tradicional clube regional em uma potência nacional. Além do impacto financeiro, a presença do fenômeno poderia atrair uma nova geração de torcedores, além de abrir portas para investimentos internacionais, com possibilidades de parcerias e até contratos de transmissão mais vantajosos. O burburinho em torno da negociação também traz à tona debate sobre os rumos do futebol brasileiro, onde clubes tradicionais buscam modernização e sobrevivência financeira através de investidores e modelos empresariais inovadores. O envolvimento de Ronaldo na SAF do Remo poderia ser um case de sucesso ou um risco calculado, dependendo do desenrolar das negociações e da execução do projeto. No meio desse cenário cheio de expectativas e dúvidas, a torcida do Remo vive uma mistura de esperança e cautela. Por um lado, a possibilidade de ver o clube administrado por uma lenda do futebol mundial é algo que empolga e alimenta sonhos de grandes conquistas. Por outro, há uma apreensão natural quanto às mudanças que uma gestão bilionária pode impor, incluindo reestruturações, venda de jogadores e ajustes no perfil do time. O próprio Ronaldo, apesar de sua experiência dentro e fora dos campos, nunca comandou uma SAF com a magnitude de um clube tradicional do futebol brasileiro, o que coloca uma pitada de incerteza sobre o sucesso do projeto. Enquanto isso, a imprensa local segue atenta aos movimentos nos bastidores, tentando extrair qualquer pista que confirme ou negue as negociações. Independentemente do resultado, a possibilidade já serve para colocar o Remo em destaque nas manchetes nacionais, reacendendo a paixão e o debate sobre o futuro do clube e do futebol no norte do país. Finalmente, essa movimentação também levanta questionamentos sobre a influência que a entrada de grandes investidores pode ter no futebol regional. A possível aquisição do Remo por Ronaldo não é apenas uma operação financeira, mas um sinal de que clubes de menor expressão, mas com história e torcida, podem se transformar com a injeção de capital e gestão profissional. O futebol paraense, que vive uma rivalidade intensa em um mercado limitado, pode ser revolucionado por esse tipo de investimento, atraindo mais atenção da mídia e do mercado publicitário. Ainda assim, muitos se perguntam se o modelo da SAF, apesar dos benefícios, será suficiente para superar desafios estruturais, culturais e competitivos da região. A figura de Ronaldo, com sua trajetória vencedora e visão empreendedora, pode ser a chave para abrir essas portas ou, alternativamente, um experimento arriscado que pode redefinir o futuro do Remo e do futebol no Pará. Enquanto isso, o burburinho segue crescendo, e só o tempo dirá se esse rumor se concretizará em um dos capítulos mais surpreendentes do futebol brasileiro recente. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!